É isso aí. Boa noite, pessoal. Bem com vocês, né? Todo mundo bem, com saúde, espero. A gente inicia aqui mais um Papo Te Abraça, que é um espaço de formação política, né, do Partido dos Trabalhadores aqui do município de Tanguá. É também um espaço de discussão, um espaço de troca de ideias. Pode ficar tranquilo, sem fake news, né? Sem falsa moral. Pode ficar tranquilos com isso. E aquilo, né? Nesse momento que a gente vive um distanciamento social, né? Onde existem restrições de afeto até, né? De abraço, podem ficar tranquilos que aqui, sem dúvida nenhuma, o papo, ele te abraça. Tá ok? E aí, Luiz, boa noite. Boa noite, Alan. É um prazer estarmos mais uma sexta-feira aqui conversando, debatendo, trazendo ideias, trazendo um bom papo, né? Vivendo ainda esse momento muito cruel, né? Um momento ainda de muita tristeza da pandemia, né? O Brasil atingiu aí a marca dos 2 milhões de infectados, e infelizmente estamos aí caminhando, né, para 77 mil vítimas da Covid-19, e infelizmente o Brasil não apresenta aí uma reação para sair desse trágico número de 1.000 mortos dia que vem se apresentando nas últimas semanas. Então fica aqui também o nosso apelo para que eu, você, todos nós, né, colaboremos com as medidas sanitárias, evitemos aglomerações, vamos buscar de todas as formas ainda combater essa pandemia, para que logo quando as coisas melhorem, a vacina chegue, né? Se Deus assim permitir e Ele quer, a gente possa sair desse momento ruim e caminharmos aí com uma sociedade muito mais solidária, e com certeza o abraço vai chegar, o momento do abraço vai chegar. Bom, saudar aí os nossos convidados, nossos amigos, né? Estão conosco hoje aqui para o nosso bate-papo. Nosso amigo Michel Dutra, ele é graduando em Serviço Social, né, na Federal Fluminense, Michel? Isso aí, na UF. Isso aí, né? É servidor público aqui do município de Tanguá. Isso. É servidor público aqui do município de Tanguá, trabalha com estampa também de camisas e outros objetos também, né, Michel? E aí, ó, bonitão. E é membro dos Seguidores do Caminho, né? Um movimento evangélico que propõe o diálogo com a juventude, né? E estamos aí também recebendo, né, o pastor Fernando Augusto. Ele é professor de geografia, né? Do Ministério não, da Igreja Assembleia de Deus de Silvio Jardim, não é? Imbaú, em Silvio Jardim. Silvio Jardim, Imbaú. E o lugar bom. Silvio Jardim é sensacional. Vai mandar um alô pro pessoal lá, né, pastor? Isso aí. E também faz parte, né, dos Seguidores do Caminho, junto com o Michel. E hoje nós vamos bater um papo aqui, pessoal, falando um pouco sobre a dimensão, né, desse cristianismo, mais voltado para o progressismo, nesse contexto de crise, né, nesse contexto aí de crise social, crise sanitária. A gente precisa muito conversar e dialogar com todos os ramos, e o povo evangélico, que não é homogêneo, né, como muitos acreditam, é um povo muito amplo, são vários segmentos, várias linhas teológicas. É importantíssimo a gente abrir esse diálogo também com nossos irmãos evangélicos. Então, vamos lá, Alan. Então, nesse momento, né, eu faço aquela pergunta que eu sempre, né, sinalizo aos nossos convidados aqui, né? Eu queria saber de vocês, assim, como vocês analisam, né, até o presente momento, o governo, assim, do presidente Jair Bolsonaro. Como vocês veem o governo até o momento? Pode começar aqui. Começa com o Michel, Fernando. Fala, Fernando. Então, gente, boa noite a todos. É bom poder participar com vocês. Professor Alan, amigo também de caminhada universitária, né? Caramba. Caminhada Luiz, uma alegria poder conversar com você. Michel, companheiro aqui dos nossos debates.
nós estamos, né, com a proposta de dialogar. Desde muito tempo a gente busca espaços para diálogo, e se tem uma coisa que a gente também sente é que nem sempre a igreja, o espaço da igreja privilegia o debate. Certo? Você tem uma autoridade ali, eclesiástica, que fala para todos, e às vezes os espaços de escola bíblica é que a gente tem mais uma liberdade para colocar alguns pontos, para debater alguns assuntos. Acho que a escola bíblica é o espaço de maior debate, mas geralmente dentro da teologia uma grande parte dos membros silencia. E o que eu acho interessante é que as redes sociais vieram aí com esse grande advento, que tem um lado bom e o lado ruim. O lado bom é que a gente pode produzir conteúdo, e o lado ruim é que a gente pode produzir conteúdo. Ou seja, você não tem filtro para isso. Você tem coisa muito boa sendo produzida e você tem fake news. Você tem gente que, inclusive, sabe que está compartilhando uma mensagem, uma notícia errada, e o cara acha, não, mas é isso que eu acredito. E aí criou-se essa ideia da versão do fato. Né? Ou seja, se é fato, não tem versão. Poxa. E aí nós estamos num momento delicado, e quando você fala sobre avaliação, Alan, Luiz, do atual governo, eu sinto que a avaliação ela não tem como ser positiva. Não tem. Por mais que a pessoa faça um esforço, digamos, em todos os sentidos para procurar pontos positivos, é muito difícil você encontrar. Um governo atabalhoado, um governo que não mostrou ainda que veio. Nós estamos no meio de uma pandemia e ainda sem ministro da saúde, certo? Isso é importante frisar. É importante frisar que a gente ainda está sem ministro da saúde. Ou seja, não é um cargo qualquer. Nós estamos falando de uma pandemia e não temos um ministro da saúde. Os cargos ocupados, os cargos estratégicos do Ministério da Saúde foram ocupados por militares que não são de formação na área de saúde. Então não tem como essa gestão dar certo. Não tem como. Então nós estamos aí com dados absolutamente tristes de uma pandemia que avança para mais de 2 milhões de brasileiros, mais de 77 mil mortos, atualizando os dados aqui, e uma pressão do setor privado para que a gente abra o comércio, para que abra, né, e o governo, infelizmente, sendo um grande aliado do coronavírus. Em todos os momentos você vê representantes do governo desautorizando as autoridades sanitárias, desautorizando, né, ou tentando deslegitimar, se a gente pode usar essa palavra, não legitimar a fala científica. Então é um governo que não se baseia na ciência, não se baseia, inclusive, em solidariedade, que é uma coisa que falta. Eu vejo que falta esse governo, esse sentimento de respeito ao próximo. Se a gente olhar os dados de avanço da Covid, desde o início, o governo adotou uma postura negacionista, de que era uma gripezinha, de que era uma coisa simples. E todas essas falas estão documentadas, gravadas. Não é um negócio que a gente... Não é deep web, não é negócio forçado, não é coisa... Tá ali, tá feito, tá falado. A gente tem vídeos do presidente dizendo, não, isso é uma gripezinha. Isso num pronunciamento à nação. Certo? Isso é muito grave, muito grave. Não, isso vai matar 800 pessoas no máximo. Já está com mais de 70 mil. Quantas pessoas tem em Tanguá? Silva Jardim, minha cidade tem 25 mil habitantes. Aqui está beirando 35 mil, mais ou menos. Já morreram duas cidades inteiras de Silva Jardim e ainda um pouco mais. Dá para pensar a dimensão disso, da catástrofe que é. Então, por essa gestão na educação, que não se mostrou que veio, por essa gestão na saúde, que não dá conta do principal problema desse momento, e, inclusive, a nossa política ela está num nível de
de loucura tão grande que a pandemia acaba sendo uma coisa secundária nesse momento. A gente consegue, com os desmandos e as escorregadas do governo, ter, nesse momento, como o protagonista, não o combate ao coronavírus, mas as notícias que cercam a política, que cercam Brasília. Ou seja, é realmente desastroso. E a minha angústia é que muitas pessoas embarcaram nessa onda, embarcaram nessa viagem, algumas já desembarcaram, já saíram desse barco, já viram que é um barco furado, mas existem pessoas que são aquelas que falam assim, eu afundo com o barco, mas não pulo dele não. Meio que por um orgulho, um sentimento. E tem gente que fala assim, mas pelo menos tiramos o PT. Né? Ou seja, vamos afundar o Brasil. Ou seja, pelo menos tiramos o PT. Então, não é um discurso coerente. Não é um discurso coerente. E já fazendo uma pequena análise aqui sobre a participação dos evangélicos, eu percebo que, muito por conta do discurso mais conservador, esse governo acabou meio que arrebanhando e despertando o brilho nos olhos, principalmente de alguns evangélicos, porque o presidente em diversos momentos fala sobre ter ministros evangélicos, e aí isso meio que passa no imaginário do povo evangélico assim, nunca aconteceu um negócio desse, nunca se falou disso. Claro que nós já tivemos ministros evangélicos, a Marina Silva, a própria Benedita da Silva e diversos outros que passaram por ali, declaradamente evangélicos. A grande verdade é que esse governo se propõe a falar exclusivamente, quase que exclusivamente, para essa base de evangélicos que ainda dá suporte ao governo, e ainda dá uma sustentação. E aí lança uma questão moral, digamos assim, que vai mexer com a questão de sexualidade, que vai mexer com a questão de costumes, e isso mexe com o imaginário do evangélico, que é mais tradicional, que é mais conservador, dizendo assim, olha aí, isso aí, é para consertar o Brasil, isso aí, para colocar o Brasil no rumo certo. Entendemos, cara. E aí, Michel? Cara, para completar aí, tentar completar um pouquinho a frase do Fernando, o governo, ele acaba quebrando, né, uma promessa muito séria que ele fez em campanha, que é tomar decisões baseadas em critérios técnicos, né? E a gente vê que até o momento, né, a gente não teve nenhuma decisão tomada, né, pautada nos critérios técnicos, né? Isso é algo muito sério, muito grave, né? E que, com certeza, se aproxima muito, né, de um regime totalitário, né? Porque se não está de acordo com a frase do presidente, né, com o pensamento do presidente, automaticamente vai ser cortado. Então, assim, né, ressaltando o que o Fernando falou antes, a gente está no meio de uma pandemia grave, sem o ministro da Saúde, né, porque por birra de um presidente que não quis, né, guiar a nação, né, nesse período catastrófico, se baseando em critérios técnicos, né? Então não tem como você ter um balanço positivo já a partir daí, né? E sem falar na educação, né, cada ministro que aparece é uma surpresa diferente, né? Você tem ministros aí que a gente pensa que são gabaritados para estar, né, no cargo, e a gente lidar com a surpresa de que tem diploma, né, diplomas são válidos, que você tem um doutorado, né, plagiado, né, e é bem complicado você ter um balanço positivo, achar alguma coisa positiva nesse governo. Então, né, a gente faz logo esse questionamento, né, para mostrar que os diferentes campos, né, diferentes campos da sociedade, cara, tem praticamente a mesma análise. Então, você não tem uma distinção. Eu apoio. Não, cara, você vê que todas as pessoas que vêm aqui conversar com a gente, né, dos diversos campos, das diversas formações, sinalizam
a mesma coisa, cara. Essa dificuldade do governo avançar, de ser um governo popular, né? Bom para as pessoas. Ou seja, é incrível, cara. É incrível isso. E aí, Luiz? Então, pessoal, uma questão assim que me intriga muito nós já estamos criando um distanciamento, né, de 2018, né, de 2013, enfim, de tudo que precedeu a eleição do Bolsonaro, né? E quando a gente vai olhando assim para trás, eu fico lembrando, Michel e Fernando, de alguns momentos naquela campanha em 2018, por exemplo, em que você tinha cenas ali de pessoas cristãs, né, que se dizem cristãs, fazendo aquele sinalzinho da arminha lá dentro da igreja, sabe? Tanto nas igrejas evangélicas quanto nas igrejas católicas, sabe? Defendendo a unhas e dentes uma política que claramente estava se propondo a eliminar pessoas, sabe? E assim, Bolsonaro nunca escondeu de discurso de proteção, ninguém. né? Pois A eliminação com o discurso de proteção. Perfeito. Exatamente. E assim, e Bolsonaro, ele nunca escondeu quem ele é e o que ele pensa, sabe? Quem minimamente observasse o que ele falava poderia ter uma análise do que o governo dele seria uma tragédia. Né? Isso aí não era segredo para ninguém. Né? Mas como muito bem colocado aí pelo Fernando, existe um sentimento de antipetismo. De tipo, tudo, qualquer coisa, menos o PT. Né? Para justificar o apoio ao Bolsonaro. Mas também a gente observa essa falta de moral, de costumes, muito forte, né? Tanto no meio católico quanto no meio evangélico, e justificando tudo, como se, olha, se ele vai cumprir aquilo que nós acreditamos, então está tudo bem, então está tudo certo. Né? E a gente observa que esse entrelace entre política e religião, nesse aspecto, ele acaba sendo muito perigoso, porque você é meio que a religião querendo cooptar a política para atender os seus interesses. E a gente percebe que, na história, a gente viveu isso, né, durante praticamente toda a história política, né, a separação entre religião e política é algo muito recente, então, assim, como que vocês observam esse movimento, né, que vem acontecendo, esse entrelace entre religião e política, né, entendendo essas duas dimensões que é a política como o exercício de cada cidadão, de cada cidadã, realmente de participar, de saber o que está acontecendo na sociedade, e até mesmo opinar e se colocar, isso é muito saudável, isso é importante, mas a religião no meio eleitoral, né, quando você utiliza da religião para poder fazer política. Como vocês observam esse movimento? Bem, eu gostaria de analisar da seguinte maneira. Percebo que, no Brasil, nós enveredamos por um caminho de teologia absolutamente distante daquilo que é o Evangelho de Cristo. Essa é a verdade. Começa por aí. A Igreja brasileira abraçou movimentos teológicos norte-americanos, movimentos dos mais estranhos que você imaginar. Desde confissão positiva, desde teologia da prosperidade, batalha espiritual. Foram grandes movimentos teológicos surgidos nos Estados Unidos e que o Brasil abraçou de uma maneira... Eu acho, então, que uma das grandes verdades aí nesse nosso posicionamento, no posicionamento dos cristãos nesse período, tem a ver com uma teologia errada. Essa é a verdade. Uma teologia fora daquilo que é, de fato, o ensino de Cristo. Porque não faz nenhum sentido,
você ver uma pessoa que pregou uma mensagem absolutamente radical, que é o amor, porque não existe mensagem mais radical do que o amor. Essa é uma mensagem radical. Até Jesus, ninguém tinha falado da forma como ele falou. Se teu inimigo tiver fome, tu faz o que tu vai dar de comer. Te ferir uma face, tu oferece a outra. Jesus em nenhum momento falou de retaliação, Jesus em nenhum momento falou de vingança, certo? Então, como é que alguém consegue ler esse texto de Jesus e pronunciar a frase, bandido bom é bandido morto? Como? Então nós tivemos O que aconteceu? Ou a gente é analfabeto funcional a ponto de não entender o que está escrito, ou a gente está vivendo uma alucinação, uma coisa que não é real, não é possível. Então, um dos grandes problemas, a meu ver, ao longo desse tempo, é uma teologia fraca, uma teologia pautada no homem, pautada no interesse das pessoas, e isso move a gente para coisas que não são nada parecidas com a mensagem de Cristo. Esse é um ponto. O segundo ponto é que eu vejo como um lado, infelizmente, foi utilizado não positivamente. O número de evangélicos no Brasil é algo realmente muito grande. Hoje você tem um número realmente elevado de evangélicos. E todas as vezes que você tem um número crescente na sociedade, geralmente se cobra representatividade política, geralmente se cobra participação. E quando você também tem um grupo expressivo na sociedade, o meio político olha para esse grupo com outro olhar. Começa a fazer um olhar diferenciado para esse grupo, como quem diz, opa, se eu atender algumas pautas aqui, se eu começar a falar aqui, se eu começar a agregar, a trazer alguns pastores, chamar aqui, ali, eu vou trazer o grupo também. Certo? O que é um problema, a meu ver, quando se trata de evangelho, porque evangelho não necessariamente não necessariamente diretamente com a participação na política partidária, mas a política faz parte, obviamente, da vida da gente. A fé é política, né? Quando a gente fez uma live esses dias com o pastor Ariovaldo Ramos, e ele falava sobre isso, que a fé também é uma posição política, porque, afinal de contas, você está se posicionando, e quando você lê o texto bíblico, você vê Jesus falando em relação aos pobres, você vê Jesus falando das viúvas, você vê Jesus falando dos necessitados. Obviamente, quando você abraça essa fé e toma uma posição ao lado dos pobres, isso é um posicionamento político também. Até sobre impostos Jesus falou, né, pastor Fernando? Sim, perfeitamente, sobre impostos. E a grande verdade é que, ao longo do tempo, parece que a nossa teologia tentou silenciar o Jesus revolucionário que ele foi. Jesus foi revolucionário, gente. Jesus foi alguém absolutamente perturbador do ponto de vista da religiosidade da época. Jesus chega no templo, pega um chicote e dá no lombo das pessoas que estão vendendo e comprando no templo e fala assim, vocês estão fazendo isso aqui da casa do meu pai? Covil de bandidos e assaltantes, vocês têm que sair daqui. Jesus, imagina o peso de uma decisão dessa, de uma situação dessa, numa época em que o Estado estava aliançado com a religiosidade. Imagina o peso dessa decisão. Então, o que eu vejo hoje no Brasil? É importante que o evangélico participe, óbvio. Mas ele tem que participar da política percebendo o seguinte, que ele não vai transformar a política na sua igreja. Certo? Eu já fui vice-prefeito aqui da minha cidade, e um dia se eu chegar a ser prefeito, um dia se eu chegar a ser presidente, eu não posso transformar o Brasil na Assembleia de Deus. Eu não posso transformar o meu governo numa extensão do que é o púlpito da minha igreja. Certo? Mas, Fernando, deixa eu provocar um pouquinho. Por favor. E a frase, o Estado é laico, mas é cristão? Aí continua essa fala. Mas eu sou cristão. O Estado? A frase do presidente, excelentíssimo presidente, o Estado é laico, mas eu sou cristão. Aí você tem uma continuidade da Damares falando que terrivelmente cristão. Pois é. Só que
O que é ser você que já foi vice-prefeito, o que é ser cristão, né, no meio dessa política? Pois é você não abrir mão dos valores que são radicais do ponto de vista daquilo que a Bíblia te ensina, não abrir mão desses valores, não abrir mão desses princípios, daquilo que você crê, e militar, e fazer com que a política seja um instrumento de transformação na vida das pessoas. Você quer ver o ponto de maior felicidade, assim, de maior felicidade da minha época, em que pude contribuir na política aqui da minha cidade? Foi perceber que nós tínhamos aqui 25% da população analfabeta. Eu pergunto, onde é que está esse povo? Grande parte desse povo analfabeto está nas igrejas. Aqui também, tá? Não estou sendo preconceituoso, nada disso não. Estou dizendo, fazendo uma análise do que foi aqui. E aí, enquanto cristão, eu penso, poxa, eu tenho um grupo de pessoas analfabetas na minha igreja, e eu sou um servo de Cristo, estou aqui para servir, e eu sou um professor e eu posso abençoar essas vidas, poxa, elas não podem continuar analfabetas, eu tenho que doar o que eu tenho, sabe? Elas precisam aprender a ler. Poxa. E eu tentei levar isso para dentro da gestão. Gente, a gente não pode caminhar como se isso fosse normal, não, tá tranquilo. Pô, 25% da população analfabeta, vambora, toca o barco, vamos fazer a cidade crescer. Como? Como? Tem gente que não consegue pegar o ônibus, que não sabe ler o que está escrito no ônibus, não consegue ler uma bula, não consegue comprar um remédio. E aí nós fizemos um grande projeto de alfabetização aqui, com uma parceria incrível, Firjan, Banco do Brasil, Petrobras, prefeitura, igrejas, associação de moradores. E a minha maior alegria foi poder entregar o certificado na mão de mais de 500 pessoas que a gente conseguiu formar no período aí. E foi uma coisa assim, de maior alegria da minha vida, porque eu vi que aquilo que eu acredito enquanto crente, enquanto quem milita na fé, pôde ser um fator de diferença no espaço onde eu pude atuar como político. Então, é isso. Como, por exemplo, estar dentro de um setor público, ter um cargo político, como ser alguém que está ali naquele momento eleito e usar a estrutura da sua fé não para cooptar o Estado, não para trazer para si, certo? Não para transformar aquilo ali na sua igreja, mas ser ali um representante do reino de Deus, ser alguém que acredita, que mantém a fé, que não se deixa levar e que coloca ali os princípios. Por exemplo, servir. Essa é a grande questão. Servir. Eu acho que eu acabei me expandindo demais aqui. Mas é isso. Ótimo. É até difícil falar alguma coisa depois da colocação do Fernando, mas eu vou tentar me colocar aqui mediante uma fala de Jesus Cristo, que ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Uhum. Então a gente tem, nós somos os seguidores do caminho, então o nosso intuito é de estar no caminho. Né? E ele diz que ele é a verdade e a vida. Sendo ele a verdade, então é difícil você ter um governo eleito, né, com base principalmente nas fake news. Outro problema muito sério é que a gente, como seguidor de Cristo, né, ou diz, nós somos cristãos, a gente não tem tido nem como é que eu vou dizer, o critério de ser, tipo, eu recebi essa mensagem aqui no meu telefone, então eu vou verificar realmente a veracidade dessa mensagem, né? O que está passando é verdade ou é mentira, né? Mas não, a gente olha, né? Tá de acordo com o que a gente acredita, né? Assim, entre aspas, né? A gente não vai verificar a fonte da mensagem e a gente repassa, né? E isso toma uma proporção que não tem como controlar, né, via redes sociais, né? Fake news, você abre o Facebook, você tem fake news, você abre o WhatsApp, você tem fake news, só não tem no SMS porque a gente não usa mais. Né? É verdade. E entrando na vida, né, o que é ser cristão é ser comprometido com a vida. Então, assim, tudo que vai, né,
contrário à manutenção da vida, cara, não tem como você ter... Não é compatível. Não é compatível. Então, assim, a gente está num país que tem altas taxas de violência contra o público LGBT, né? Você tem altas taxas de violência contra as mulheres, o feminicídio está lá em cima, né? Você tem altas taxas de assassinatos, né, de negros, pobres, né? Então, assim, se você não tem a manutenção da vida, se você não tem um projeto de governo que não vai de contra a manutenção da vida, cara, você não tem como alinhar isso com uma fala cristã. Isso daí não bate, entendeu? Não, beleza. É isso aí. Deixa eu perguntar para vocês, aproveitar esse gancho aí, Michel. Podem haver cristãos, né, nos ouvindo, participando aqui com a gente, que queiram saber, conhecer mais sobre os seguidores do caminho. Como que é esse movimento? O que é esse movimento? Como é que as pessoas que quiserem conhecer, existe alguma possibilidade? Como que está organizado aí esse movimento de vocês? E o que ele se propõe assim, a trazer, né, de novo aí no meio evangélico? Eu não sei se a palavra seria o novo. Trazer. Novo é complicado, né? Novo é complicado. É fazer aquilo que não está sendo feito, né? É você trazer à luz da verdade aquilo que está indo de contra a verdade, né? Você está no caminho, você olhar a necessidade, você ser cristão, como eu falei, você está atento à manutenção da vida. Então você está no caminho, você vê qualquer forma, né, de violência, né, contra o ser humano, que vai de contra a manutenção da vida, e você não faz nada, você se cala, você automaticamente toma um lado, que é o lado do opressor. Né? Então, assim, que deveria ser uns dos papéis da igreja hoje, né, que se perdeu um pouco, foi esse papel de profético, né, de você denunciar, né, você denunciar a violência, você denunciar o erro, porque muitos têm se confundido com o papel profético, com o profeta como adivinhador, né? Mas o profeta é aquele que tem não uma revelação divina, tipo, eu adivinhei, mas ele traz como a vontade eterna de Deus. Né? Esse seria o papel profético. Qual é a vontade eterna de Deus? Né? Que a gente ame uns aos outros, não como eu me amo, mas como Cristo amou, né? Que vai um pouco além, né? Um pouco além daquilo que a gente repete no dia a dia. A gente tem que amar o nosso próximo como Cristo amou, né? Então é um amor bem pesado, né? Entre aspas, pesado para aquele que não conhece, mas para aquele que conhece já não se torna tão pesado assim. Vamos lá, Fernando. É verdade. Os seguidores do caminho, na verdade, é uma estratégia também, né, para a gente poder dialogar. A gente quer dialogar com as pessoas, a gente quer falar de assuntos que geralmente são silenciados nos espaços, né, de culto. A gente não debate, por exemplo, alguns assuntos, como eu disse a vocês aqui no início, a gente estava falando isso um pouquinho, que o espaço mais plural para debate que a gente tem na igreja são as escolas bíblicas, né? O espaço de escola bíblica dominical, onde a gente fala uma coisa ou outra e tal, mas geralmente também dentro de uma cartilha. Você tem uma cartilha, por exemplo, a minha igreja trabalha com lições de escola bíblica, e aí vem tudo escrito naquela revistinha, a gente conversa o que está ali naquela revistinha. E às vezes os assuntos acabam passando, e aqueles assuntos que fazem parte do contexto da sociedade ficam meio que vagando e soltos numa pergunta que pode chegar no pé de ouvido. Pastor, o que o senhor acha disso? O que a Bíblia fala sobre isso? E aí você percebe que o contexto não está batendo uma coisa com a outra. Então, seguidores do caminho, o que a gente se propõe a fazer? Primeiro, a gente se propõe a dialogar. E usando essa ferramenta fantástica que é a internet,
tem muita coisa boa, que a gente pode alcançar muitas pessoas aqui. Tem a página, né, pastor? Sim, a gente tem usado uma página no Facebook, chama-se Seguidores do Caminho. A gente usa também o Instagram. Eu me empolguei demais com a ideia. A gente encontrou, inclusive, né, Michel? A gente encontrou uma sintonia muito grande entre nós por conta das ideias também e do querer viver o Evangelho de Cristo, é isso que a gente quer. E algumas das nossas angústias a gente coloca ali, a gente debate. Então, é um espaço também de reflexão em relação à nossa fé. Um espaço de reflexão também em relação à nossa fé e a maneira como a gente pode se posicionar de forma relevante. Muito bom. Como a igreja pode ser relevante. Em relação a essa igreja relevante, tem uma frase que me inquieta bastante, que eu gosto muito, né? Que é do Spurgeon, que ele fala o seguinte: só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso que os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Não, tá certo, caramba. Faz sentido. Então, gente, quem quiser acompanhar, conhecer mais sobre os Seguidores do Caminho, tem a página lá no Facebook, né? Seguidores do Caminho. Tem também no Instagram, né? Um perfil lá para poder acompanhar. Então é isso, gente. Quem quiser saber mais... Fazendo as nossas lives quarta-feira, sempre com algum convidado e trazendo algum debate, um tema específico. É isso. Bacana. Olha só, tem uma galera comentando aqui e já tem algumas perguntas que eu vou passar para vocês, né? Eu posso ler até o final e depois vocês fazem a intervenção, ou a qualquer momento, né? Se vocês quiserem interferir para não perder a ideia, pode estar interferindo aqui na fala e respondendo aqui as questões, né? A Priscila Nascimento... Alô. Oi, fala, Luiz. Antes só de você fazer as perguntas, pedir a galera aí para compartilhar, para poder curtir a página, tá? Dá essa força aí pra gente, para que mais pessoas possam conhecer esse trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui. Valeu, galera! É isso aí, gente. Então, a Priscila Nascimento dá uma boa noite aqui pra gente, né? Boa noite. A Regina Fontes também, o Yuri Hort também. Boa noite. O Yuri, na primeira fala, Fernando, a sua, ele coloca assim: discorda um pouco sobre a definição do discurso do Bolsonaro. Ele não é conservador, ele é reacionário. Aí ele coloca assim: o discurso neopentecostal e evangélico em geral, não, é evangélico em geral, é reacionário, para além do conservador. Né? Como você vê essa questão? Não, eu concordo. A gente faz, às vezes, uma confusão conceitual, né, sobre conservadorismo e tudo mais, mas o discurso do governo beira não, na verdade, ele é absolutamente reacionário, né? É verdade. Boa observação, viu, Yuri? Concordo com a observação. A Regina Fontes coloca, também não se pode só pensar na bancada evangélica, mas temos também a questão econômica e antidemocrática, né? Não é uma questão exclusivamente evangélica, mas tem problemas também, questões econômicas e antidemocráticas. Eu tenho uma coisinha em relação à bancada evangélica, é que ela representa que evangelho? É isso que me preocupa, sabe? É um evangelho centrado no homem ou o evangelho de Cristo? Porque não bate, a pauta é muito estranha. Você vê um deputado da bancada evangélica abraçar o Roberto Jefferson e falar assim: esse aqui é o meu mestre. E eu, particularmente, não abraçaria e não chamaria o Roberto Jefferson de meu mestre de maneira alguma, porque o que Roberto Jefferson tem para ensinar? Né? Então, segue a pauta. Só fazer sobre rapidinho, só para falar um pouquinho da frase do Yuri, a gente tem a mania de jogar a culpa sempre para os neopentecostais. Né? Infelizmente, eu falo isso com alegria no coração, é muita tristeza. As igrejas históricas, né, vou botar aí no barco boa parte da igreja batista, a igreja metodista, presbiteriana, né, também estão engajadas com o discurso do presidente, do governo. Você teve aí um tempo atrás um pedido,
pedido de assinatura na igreja presbiteriana, né, para a fundação do partido aí, 38, né? Então, assim, não é só a ala neopentecostal, né? Infelizmente, a outra ala, né, das igrejas, né, tradicionais, vamos dizer assim, também embarcaram nesse discurso. Inclusive com 2 ministros no governo. Né? Isso aí. E o ministro da Educação. Exatamente. Né? E o Yuri coloca aqui assim, mas o restante da visão do Fernando eu concordo, é por aí mesmo. Estamos juntos, Yuri. E aqui a questão qual foi a segunda pergunta mesmo? Que falou que tem que olhar para o lado da economia, é isso? Não, outra pessoa que faz um comentário aqui, que não é só também pensar na bancada evangélica, mas também na questão econômica e antidemocrática, né? A questão econômica, assim, para a gente pensar numa questão econômica, a gente tem que pensar na manutenção da vida. Não tem como você falar economia sem vida. Né? Isso daí também não encaixa no discurso evangélico, nem político. Né? Você não tem como falar de economia sem antes você falar de vida. Né? Então, a gente pode até pegar um exemplo básico aí da igreja primitiva, né? Que não deixava nenhum dos seus passar necessidade, vendia suas propriedades para sanar a necessidade do outro. Então, a gente foi a partir até dessa base bíblica que eu aprendi um pouco a lutar por um Estado de Direito, porque se o outro tem uma necessidade, o Estado tem um dever, né? Então, cara, se você não cuidar da vida, coisa que o governo não está cuidando, você não tem economia, não tem como andar. Tá certo. Aqui, a Tainá Chavão, perfeita colocação do Luiz Otávio, o Tiago Lopes, a Vânia Nunes, a Vânia Rocha, a Fabiana Maia, elas dão boa noite aí aos entrevistados. Boa. A Regina Fontes coloca: o governo foi eleito pelos empresários que não têm nacionalidade, não tem partido ou religião, e sim o objetivo de lucro e poder. É uma nacionalidade também estranha, né? É um patriotismo aí com bandeira americana. Até isso é fake, né? Um patriotismo fake. E ela coloca assim ainda: no nosso país a religião sempre foi estratégia de poder, desde o início da colonização. Jesuítas chegaram aqui primeiro que o governo. Não há interesse de dar ao povo conhecimento deste Jesus, né? Que vocês colocaram aí. Foi a fala do Fernando da igreja omitindo o Jesus revolucionário. É verdade. A Daniele Vieira coloca muito bem colocado, pastor Fernando. O Célio e a Gabriela Costa dão boa noite, né? Boa. Aí a Regina coloca aqui, ó, gostaria de fazer uma pergunta aos representantes, né, religiosos. Por que não há manifesto público de religiões cristãs contra essa posição dita religiosa dos seguidores do representante do Estado? Na verdade, há. Na verdade, há uma manifestação pública, inclusive encabeçada por pastores como o pastor Antônio Carlos Costa. Carlos Costa, isso. Que inclusive, é uma das vozes potentes nesse momento em relação a tudo isso. Tem sido realmente um alento para a gente, e a gente não se sente sozinho exatamente porque tem muitos outros cristãos, evangélicos, pastores que assinam esse manifesto. Esse manifesto, inclusive, para responder a pergunta, já tinha mais de 20 mil assinaturas quando foi a última vez que eu vi. Estava 30, já chegou a 30. 30 mil. Já com 30 mil assinaturas, ou seja, realmente um movimento com um certo peso, no sentido aí das lideranças estarem se posicionando contra todo esse movimento antidemocrático, anti-ciência, anti-vida que o governo tem tocado, infelizmente. Aqui o Breno Caputo Filho, boa noite. Grande Fernandinho, meu ex-vice-prefeito. O Breno, grande vascaíno. Breno é um grande vascaíno,
Eu não sou vascaíno, não. Acho que o Alan é vascaíno, né, Alan? Vascaíno, pô. Vascaíno. E o Breno também, um grande vascaíno, amigo, Sim. trabalhou com a gente aqui na Prefeitura de Silva Jardim. Deixa aqui o meu abraço. É gente da melhor qualidade. Sim. Pela primeira vez, a gente tem aqui uma maioria de botafoguenses. Nunca na história. É verdade. Vai ficar pra história. Olha só, vocês têm que entender, gente, que a estrela tem que brilhar, pô. Tem que brilhar. Tá vendo, Alan? Tá vendo, Alan? Mas a gente aceita o Alan porque o Alan é vascaíno, entendeu? Tem lá também preto e branco, sabe? O Michel tá com um pezinho lá na Gávea, mas... Não é? Caramba, cara. Eu sou odiado por todos. Assim, Mas vamos lá. A Rosimara César dá o boa noite, o Cláudio Márcio também dá boa noite a vocês, né? E eu tenho uma pergunta, né, que a gente pode até fazendo agora, que é a seguinte, cara: existe, né, algum alinhamento entre o cristianismo e a política? Como vocês veem esses dois movimentos, né? O cristianismo e a política. Existe junção dos dois? A possibilidade dessa convivência de ações? Como você vê essa questão? Uhum. Eu não vejo uma associação direta, certo? Sim. Tá? Direta, imediata, mas toda atuação, toda proposta do cristianismo, né, toda proposta do Cristo, ela é de uma intervenção política absurda. Certo? Se você ler Mateus 25, você vai dizer: esse homem era comunista. Porque o homem chega assim. Olha o que Jesus fala. Vai chegar naquele dia, o pai vai separar, vai colocar um do lado, outro do outro, vai dizer assim, ó, para vocês, vinde bendito do meu pai, possui por herança o que eu vos preparei desde a fundação do mundo. Por quê? Porque tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Eita. Aí os discípulos vão perguntar: mas Senhor, quando a gente te viu nessa condição? Quando vocês fizeram aos meus pequeninos. Gente, alimentar o pobre, vestir o nu, acolher. Ele falou do sistema carcerário, né? Estive preso, fosse me visitar. Cuidar dos enfermos. Se isso não é uma pauta que possa convergir para dentro da política, eu não sei o que é. Eu não sei o que é política. Certo? Então, com esse olhar que eu acho que a gente tem que ir para a política, sendo pessoas que creem em Cristo, com esse olhar de Mateus 25. Não, eu estou indo para lá porque aqui é mais um instrumento para a gente poder fazer isso, certo? A política é um instrumento de alcance, claro, alcance que o Estado pode fazer aquilo que a igreja não pode fazer. A gente que dá aula de geografia, às vezes você vai dar um exemplo assim, geralmente os exemplos toscos vêm assim: não, mas lá na nossa casa, gente, minha casa é uma coisa, Estado é outra, né? A minha casa, e se eu tiver que administrar as dívidas da minha casa, eu não posso criar imposto, né? Eu não posso taxar, eu não posso fazer um monte de coisa que o Estado... Eu não posso fazer moeda, criar moeda, o Estado pode. Então o Estado tem condição de fazer uma série de coisas que eu gostaria de, como cristão, ver realizado. Eu gostaria de Mateus 25 claramente realizado na minha sociedade. Imagina se são mais de 800... Eu vou atualizar os dados aqui, mas veja quantas pessoas passam fome. E isso eu estou falando em pleno século XXI, e tem gente que passa fome não é porque falta comida, não, Alan. Você sabe que a produção de alimentos hoje é muito maior do que a necessidade das pessoas. Inclusive, parte dos alimentos se perdem antes de chegar à mesa das pessoas. Tem especulação na bolsa em relação ao alimento. A comida não chega, porque tem gente ganhando dinheiro com a especulação. E aí nós, que somos servos do Senhor, que cremos, que lemos a Bíblia, não tem como abraçar isso e dizer assim, ó, tá ótimo, tá legal, é isso mesmo, de maneira alguma. Então eu acho que aí é que há uma aproximação de pauta, né? Se a política realmente pode
resolver, e o que o Evangelho propõe é que essas coisas sejam resolvidas, interessante que esses caminhos converjam em algum momento, né? Poxa. Fernando, a tua fala agora no finalzinho me lembrou aquele filme O Poço. Não sei se vocês assistiram. Sim, sim. Vocês assistiram? É óbvio. É óbvio. E tem uma cena do filme assim que eu acho muito emblemática, né? Muito interessante. É que quando o protagonista, né, ele chega naquele universo ali de celas, e que a comida, né, ela vem do alto, um banquete, né, vem do alto e vai descendo, e os primeiros ali, dos primeiros andares, né, como se fosse um prédio, né, e eles vão comendo tudo, vão destruindo tudo, né, e quando vai chegando nos últimos, não tem quase nada, né, e não só eles comem tudo, como eles também fazem as suas necessidades fisiológicas ali para poder prejudicar mesmo quem está embaixo, porque, né, eles sentiram isso também quando estavam embaixo. E tem um determinado momento de uma cena lá que ele fala assim para o companheiro de cela dele: cara, isso deveria ser racionado, né? Aí o companheiro de cela vira para ele e fala: você é comunista? Aí ele vira e fala: não, eu sou razoável. Ou seja, não é, sabe, questões que são básicas, são mínimas. Por exemplo, como que o bolsonarismo destruiu algumas coisas para algumas pessoas. Por exemplo, você fala assim: olha, o programa Bolsa Família é importante porque garante a segurança alimentar das pessoas. Você quer dar dinheiro do governo para vagabundo? Olha, as pessoas que estão encarceradas precisam ter dignidade, precisam ter um ambiente para que elas possam refletir sobre seus erros e voltarem para a sociedade melhores. Vagabundo tem mais que morrer na cadeia. Então, assim, para cada fala dessa racional, razoável, você tem um discurso que vem, sabe, trazendo essa carga de ódio, né? E é muito estranho que boa parte dos cristãos aderiram a esse discurso, né? É triste que é uma questão que está ligada à razoabilidade da vida, né? Defender a vida, defender uma sociedade mais justa, igualitária, deveria ser algo, assim, consenso. Não teria que ter essa questão, né? Eu vejo também que a sociedade brasileira ela é formada na sua estrutura, né, inicial, na sua base, ela é formada pela violência. A sociedade ela é construída através da dor, da violência, do saque, da morte, entendeu? E desassociar e desconstruindo essa visão, né, que é uma visão de sociedade, né, de formação de sociedade, é difícil, leva tempo. Né? O Brasil, em sua gênese, ele foi construído na violência, né? O que a gente chama de descobrimento, na verdade, não foi um descobrimento, foi um ato totalmente violento. Foi uma invasão, né, cara? Sequestro, riquezas, né? Se você imaginar o que todo o processo colonial matou mais gente do que tudo que se possa imaginar de guerras, de tudo que se possa imaginar. Porque imagina, só de índios no Brasil, nós tínhamos aqui mais de 5 milhões. Hoje nós temos 600 e poucos mil. Ou seja, se dizimou um povo em 500 anos. Sim. É um processo realmente violento. Então a violência realmente faz parte, infelizmente. E você percebeu que a gente está naturalizando a violência e a dor? Sim. Morreram 30 mil pessoas na Itália. Vão mudar nosso ícone lá do Facebook, né? Luto pela Itália, todo mundo chora. Morreram 77 mil pessoas no Brasil. Vão voltar com o Campeonato Carioca. Vão voltar com o futebol, vão voltar com as atividades, vão voltar à normalidade. Vão parar de falar... Gente, a gente normalizou. A gente perdeu a sensibilidade. Um caso interessante que eu vi essa semana, né, que foi de um policial que pisou em cima do pescoço, né, de uma mulher de 51 anos de idade, né. Então o Pregador Lu, que é um cara que eu gosto muito, né, do som dele, das letras das músicas dele,
ele colocou isso e os comentários são os mais perversos possíveis, né? A gente tem um caso lá nos Estados Unidos onde gerou uma comoção mundial, uma comoção aqui no Brasil, né? Só que os casos que acontecem aqui, né? A principal pergunta que eu vi, né, nos comentários foi: o que ela deve ter feito para merecer aquilo? Alguma coisa de errado ela fez. Sim. E era o questionamento que os escravizados eram apontados aos escravizados, né? Se ele está apanhando, se ele está sofrendo a violência, alguma coisa ele fez, entendeu, cara? E ainda mais sobre um pouco da sua fala, sobre o questionamento política, religião, né? Eu gosto muito de um diálogo bíblico, né, de Deus e Salomão quando ele pede sabedoria, né? E por que ele pede sabedoria? Muita gente fala, ele pediu sabedoria para ser, obviamente, sábio, né? Automaticamente, se você tem sabedoria, você tem tudo, né? E ele, humildemente, ele pede sabedoria para poder conduzir o povo com justiça, né? A finalidade da sabedoria é conduzir o povo com justiça. E o que é você ser justo no meio cristão, né? É você, basicamente, você não tem como você olhar para uma sociedade e partir do princípio da igualdade, porque não há igualdade, né? A gente está num país totalmente desigual. Então, assim, biblicamente falando mesmo, né? O princípio de justiça é a equidade, cara. É olhar o desigual de maneira desigual, né? Então, outra pauta que a gente já coloca aí, você não tem como olhar, a gente tem que 132 anos que a gente aboliu a escravidão, né, entre aspas, e você ser contra uma política pública, né, de cota, né? Você tem uma história aí, você liberta os escravos, aí um período depois você tem um período de embranquecimento da pele, que é totalmente violento, né? Você traz mão de obra estrangeira para cá, ou seja, mão de obra negra ainda não vale de nada, só valia quando era de graça, e você tem essa libertação, né? Com certeza, porque você manter um escravizado é mais caro que você pagar um salário e a pessoa te dou R$100 e você se vira para lá, você se vira com sua moradia, você se vira com seu saneamento básico que não tem, você se vira com seu transporte que não é de qualidade, né? É muito mais simples. Sim. Sim. Olha só, o companheiro Cláudio Marques, cara, ele coloca aqui um comentário, né? Na atual situação do governo, como ficará a situação das religiões de matriz africana nas escolas públicas? Né? Essa é uma questão bem complexa, bem difícil, né? Eu acho que mais massacrada ainda. Mais massacrada ainda. Porque se a pauta é Deus acima de todos, né? Óbvio que ele está colocando aí que Deus é esse? Certo? Essa é a pergunta. E isso também pode gerar toda uma situação de intolerância, sabe? Eu acho que o Brasil já convive há muito tempo com a situação de intolerância. Nós estamos aqui tentando mergulhar um pouco na história do Brasil, tentar compreender o porquê de algumas atitudes nossas, o porquê da gente abraçar o discurso do opressor, o porquê, por exemplo, a nossa sociedade ela tem uma dificuldade de lidar com a nossa dívida histórica em relação à escravidão, o porquê as igrejas se posicionam de maneira tão reacionária. Então, a gente está aqui fazendo essa análise, verificando tudo, e aí quando você chega para as religiões de matriz africana, é um espaço de negação que eu acho que vai voltar a se colocar na sociedade, assim, com mais força ainda, né? Então, realmente me preocupa. Eu sou professor, Alan também, não sei se o Luiz já teve essa oportunidade de... Né? Luiz também professor, também aí nas atividades. Hoje, de certa forma, você tem algumas pessoas assim mais preparadas para lidarem com isso, sabe? Acho que por uma questão de informação, eu tenho alunos que são
de religiões de matriz africana, e eu vejo que eles chegam com um pouco mais de preparo para lidar com os tipos de coisas que podem surgir, uma fala mais construída. Eu acho que isso, por conta do histórico também de resistência das religiões de matriz africana, né? Então eu vejo isso hoje como um feedback, né? Como um retorno dos meus alunos em relação a isso. Mas a gente não tem noção de como pode ser nesse grande, vasto Brasil o daqui para lá, né? O que pode ser de opressão daqui para lá em relação àqueles que simplesmente querem manifestar a sua fé. Nada mais do que isso. Então, realmente, uma análise importante para ser feita. Verdade. Aqui a Vanessa de Sá Pereira Medeiros, né? Um abraço, Fernando. Boa noite a todos, né? Boa noite, Vanessa. Dá uma boa noite também. Aí o Mara Quintanilha coloca aqui, boa noite. Vocês acham que existe alguma relação entre intolerância religiosa e classes sociais? Aqui na nossa Tanguá, isso se apresenta de qual forma? Né? Primeiro, para vocês. Né? Repete, picotou aqui, não consegui entender. Né? Vocês acham que existe alguma relação entre a intolerância religiosa e as classes sociais? Aí ela faz uma pergunta específica, né? Aqui em Tanguá, isso se apresenta de que forma? Né? Eu acho que, num contexto geral, vamos pensar aqui, por abraçar uma religiosidade, as classes menos favorecidas, mais pobres, eles abraçam desde... A gente tem algumas pesquisas em relação a isso, que é muito comum você ter uma população mais pobre, por exemplo, como membro nas nossas igrejas. Você vai fazer, por exemplo, uma avaliação no meu bairro aqui, os mais ricos e poderosos não estão lá na minha igreja, certo? Eu tenho aqui uma grande massa de pessoas muito pobres, certo? Assim como também, eu não sei, eu não posso falar, por exemplo, por outras matrizes religiosas, no caso da matriz africana, por exemplo, mas eu acredito sim que essa questão da intolerância religiosa e a classe social possa ter uma relação, eu acho que mais com uma estrutura de poder em si do que com a classe em si, certo? Entre pobres e ricos, sabe? Eu acho que é mais uma estrutura, uma estratégia de poder da própria religiosidade. A gente tem um debate aqui, por exemplo, sobre a religião cristã ser uma religião do poder, né? De falar do poder, de querer se impor. Então, pode ser que nesse ponto represente aí um movimento de relação entre intolerância e classe social. Não sei se foi claro, mas eu ainda também não consegui construir bem essa ideia. E agora, em relação a Tanguá, e aí é com vocês, meus amigos. O que vocês acham aí? Eu penso da seguinte forma, o que me preocupa, Fernando, Alan e Michel, né, nosso amigo Omar aí que fez a pergunta, é quando você tem, às vezes, um certo desejo e até a atividade de hegemonia de religião. A ideia de que todos devem pertencer a uma mesma religião, como se todo mundo fosse igualzinho, sabe? Como se todo mundo fosse aquela ovelhinha que deve seguir o mesmo caminho. E a gente sabe que não é assim. E eu acho que, nesse sentido, as pessoas que pertencem a alguma religião de matriz africana, né, sofrem demais, principalmente, vou dar um exemplo aqui, escola. Quantas vezes você observa no ambiente escolar uma certa forçação de barra, às vezes, né, para que se cante músicas evangélicas, né, que se façam atividades de cunho evangélico, que se façam orações, enfim. Por exemplo, você às vezes tem professores, né, que querem fazer alguma atividade, mas não é nem às vezes por mal, é porque ele acredita realmente que todos ali vão comungar daquela ideia, né, de uma atividade de cunho evangélico.
Então, o aluno que vem de uma família que pertence vamos falar, ao Umbanda, ele fica deslocado ali. E ele não pode nem sonhar em manifestar essa situação ali, porque provavelmente ele vai ser discriminado, né? Aconteceu um episódio, por exemplo, com a minha filha uma vez. Ela tinha uma amiguinha na escola e a amiguinha perguntou para ela: você é de qual igreja? Ela falou: eu sou católica. Aí a amiguinha falou assim: mas você é católica? Mas católico não é de Deus, sabe? Uma coisa assim, umas coisas desse tipo. Mas por quê? Porque escutou isso, né? E acaba reproduzindo essa fala. Então, a intolerância religiosa, eu acho que ela acaba sendo incentivada quando você tem espaços onde se busca ter uma hegemonia de uma determinada religião, de determinado segmento. Eu acho que essa é a grande preocupação da questão religião e política, né? Logicamente, a pessoa que faz parte do movimento religioso é super legítimo que ela participe de um processo eleitoral, por exemplo, como nós estamos aí vivendo, né? Nesse ano, agora o processo eleitoral nos municípios, a pessoa se candidate, queira ocupar uma vaga na Câmara de Vereadores, queira ser prefeito, isso é legítimo, não tem problema nenhum. O problema é quando você, utilizando-se dessa liderança, utilizando-se desse seu local religioso, você queira cooptar os votos e as pessoas dialogando com essa sua posição religiosa, né? E aí, quando você vence as eleições, e aí, como é que fica? E aí, você vai lá no centro, né? Você vai no espiritismo, você vai dialogar com todo mundo? Porque você, na hora de cooptar votos, você foi cooptar só da galera sua, né? Então, tem que haver aí uma abertura, né? Uma abertura do pensamento e lutar para que esses espaços eles não sejam realmente espaços restritos para uma determinada religião. A escola, por exemplo, ela deve estar aberta para todas as manifestações religiosas, né? Você não pode só incentivar um tipo de manifestação religiosa. O ideal é que você, né, crie um ambiente. Alan é diretor de escola, não sei como que você lida com isso, Alan, mas eu imagino assim, se você abre para um, você vai ter que abrir para todos. Ou você então não abre para ninguém, porque o ambiente escolar não é igreja, né? Não tem que você transformar uma escola numa igreja. A igreja já existe, já tem a tua função lá, né? E é do campo privado. Religião é do campo privado, né? Isso que eu penso. E tem aquela questão também, gente, a intolerância, né, vista como violência, né, ela se manifesta espacialmente. E a violência, nesse sentido, né, seja ela religiosa, racial, homoafetiva, ou seja, ela se manifesta de inúmeras formas, né? Eu estou acabando de escrever um livro agora sobre reprodução do racismo na escola, né? E a dificuldade da gente apontar essas violências é muito grande, porque são inúmeras as formas. Um olhar pode representar uma violência, cara. Um ato de violência. Um olhar, cara. Se você olhar diferente, de uma maneira diferente, a pessoa já sente, naquele momento ali, a violência. Entendeu? E ela se manifesta no espaço de diversas formas. A centralidade impondo, né, em alguns atores, a periferia, por exemplo, pode ser vista também, né, impondo de maneira forçosa, né? Não há espaço para essa representação religiosa no centro da cidade, né? Essa manifestação ela tem que ficar distante do centro da cidade. É uma forma de violência, entendeu? Então, ela se manifesta de inúmeras formas, né? No caso do colégio, Luiz, que você colocou aqui, a gente sempre, lá no colégio, a gente abre as discussões, as frentes de discussões. Então, nunca com repreensão, né? Vocês têm sempre a discussão. Então, as inúmeras matrizes religiosas que existem lá discutem com a gente numa boa. A gente discute numa boa, né? Até mesmo por causa disso, né? Que há muito
né, tem mais ou menos 10 anos atrás, eu decidi não ter religião, né? Exatamente para evitar esse tipo de confronto, entendeu? Eu percebia, né? Ó, pra você ter uma ideia, eu nasci em berço católico, fiz a primeira comunhão, né? Toda aquela liturgia. Depois, por questão de um relacionamento, né, me tornei evangélico. Fiquei 4 anos como evangélico, né? Aí depois fui para o agnosticismo. Comecei a ler os livros agnósticos. Depois me tornei ateu. Então, fiquei um ano e pouco como ateu. Depois de ateu, eu comecei a estudar literatura espírita, kardecista. Depois eu comecei a ler um pouco da estrutura espírita umbandista. Né? Ou seja... Você estava vagando, né? Rapaz, é incrível. E hoje eu estudo os livros do Pietro Baldi, né, que é um pensador italiano, né, um filósofo pensador italiano, que sinaliza essas questões religiosas. Foi onde eu consegui me encontrar, mais ou menos, ali, e eu levo uma linha. Optei por não ter religião para não haver esse tipo de confronto, entendeu? Que naquela época, né, esses confrontos é que me fizeram ir mudando, entendeu? Ou seja, é por causa dessas micro-intolerâncias que vão existindo, né, que vão minando a nossa resistência em algum momento. Mas é isso aí. É isso aí. A Vanessa, ela sinaliza aqui nos comentários: filme O Poço, o banquete serve melhor àqueles que estão na classe privilegiada. A Nazaré Ivo, isso aí, que é uma das diretoras do Colégio Pedro Santana, ela dá boa noite a todos aqui, né? Saudade, Alain. Saudade, Nazaré. A Regina Fontes, discurso não só de ódio, mas de exercício de poder. Né? Foi aquilo que você sinalizou, Fernando. Né? O Breno coloca aqui, essa fala do Tavo sobre ser estranho cristãos adotarem discurso de ódio do bolsonarismo, são, na verdade, falsos cristãos, ou no mínimo cristãos que não conseguiram entender nada sobre o que Jesus Cristo disse. O Breno coloca aqui. A Vanessa sinaliza da seguinte forma: tratar os desiguais à maneira da sua desigualdade, isso é fazer justiça. Sem dúvida, sem dúvida. A Regina Fontes coloca: reconhecer as religiões de matriz africana é reconhecer o direito de reparação da população negra. A Maria Luna dá boa noite aqui para a gente. A Regina Fontes coloca novamente aqui: sim, esclarecendo o olhar para a religião de matriz africana, pode ser de afrodescendente, que em sua maioria são de baixa renda. Né? Isso é um fato. Deixa eu ver mais quem aqui. O Felipe Souza. Fernando e Michel, sou fã desses caras. Coloca aqui. A diferença entre as religiões cristãs é que nas de matriz africana você é incluso pela sua história ancestral e não só pela sua convicção de fé. A Regina Fontes coloca aqui uma observação. E o Cláudio Márcio, Luiz Otávio, parabéns pela sua fala, perfeito. Coloca aqui. Obrigado, tamo junto aí, irmão. Alguma pergunta, Luiz, para o Fernando? Antes eu só queria fazer um comentário aqui. Fala aí, de alcance, sabe? Muito legal a participação da galera, viu? Pô, bacana. Antes de ouvir a pergunta, dar os parabéns, porque a mobilização é muito legal, ver as pessoas participando, perguntando, interagindo, isso é fantástico. Estão de parabéns. Parabéns aos colegas que estão participando aí, os amigos que estão chegando na live, isso é muito bom. Não, tá certo. Com certeza. Eu acho que a ideia é essa, né, Fernando? É a gente abrir o diálogo, né? O Brasil está vivendo ainda um momento de muita polarização, né? E assim, não adianta a gente ficar fechado numa bolha. A gente precisa abrir, precisa começar a conversar com quem quer entender, com quem quer escutar, sabe? Acabar um pouco com essa rusga, né? Essa coisa ruim que foi criada em que as pessoas não dialogam mais, né?
A gente percebeu nos processos eleitorais de 2018 famílias quase que se dissolvendo por conta da política, né? Uma situação muito ruim. Então, a gente precisa começar a entender melhor o que a gente está vivendo e construir essa sociedade mais democrática, né? Acho que isso que é o mais importante. A gente dialogar, por exemplo, aqui, né? Eu sou católico, o Fernando e o Michel são evangélicos, Alan é indefinido, e a gente está aqui dialogando. E a gente está aqui dialogando, sabe? Sem ataque, sem um julgar o outro, né? Então, acho que é por aí que a gente tem que... Oi? Eu sou um cristão sem religião, talvez. Tá bom, tá valendo também. Não, eu queria perguntar aí o Fernando e o Michel, o que vocês estão assistindo, o que vocês estão lendo nesse período de pandemia aí, né? O que vocês estão fazendo aí, como é que tá a rotina, alguma indicação de filme, né, para a galera que está em casa. E aí, legal. Como é que tá a vida aí? Legal, eu estou tentando manter... Rapaz, eu escuto música o dia todo. Vai lá, Fernando. Eu estou tentando manter uma rotina de leitura, tentando não surtar, essa é a verdade, porque a gente fica em casa, né? Eu tenho um filho de 3 anos e eu estou me dedicando a atividades de carpinteiro, de carpintaria. Eu fiz uma casinha para o filho no quintal, sabe? Uma casinha, balanço, e a gente vai construindo junto. Está sendo uma experiência fantástica. E tenho lido bastante, e eu queria indicar uma coisa muito legal para a galera que... Eu gosto de dar aula aqui, eu tenho dado aula aqui nesse meu espaço, dou aula de manhã, né, aula online, e nesse espaço aqui é bom que toda vez eu pego uma referência aqui, pacato, e mostro para os alunos. Eu tenho um livro em especial que eu li várias vezes, mastiguei esse livro, e esse livro, esse livro aqui que eu gostaria de sugerir, ele chama-se Zelota, não sei se vocês já ouviram falar. É o livro do Reza Aslan. Ele é um camarada que escreve para o New York Times. E a busca dele foi pelo Jesus histórico. Ele queria entender o Jesus histórico. Ele é meio parecido com o Alan, ele é um viajante também. Ele vai lá, vem cá, ele já foi lá no islamismo, e passou pelo cristianismo. E, cara, ele é um especialista realmente em assuntos religiosos na Universidade da Califórnia. E esse livro aqui, ele tenta resgatar a ideia política do contexto de Jesus. Cara, é fantástico. Fantástico. Eu recomendo. Legal, hein? Recomendo, porque mostra toda a questão política que cercava o tempo de Jesus, as alianças, os partidos, a forma como Jesus, na fala de Jesus, que para a gente soa como uma fala puramente, digamos, religiosa. Ele mostra como aquela fala também tinha um peso político revolucionário para a época, que era absolutamente um tempo diferente, né, dominado por Roma. Imagina, esse livro aqui, ele é fantástico, muito bom. Aceitando o presente, Fernando. Eu queria sugerir uma coleção. Eu tenho uma coleção aqui de livros, que aí, Alan, essa aqui, cara, eu vou tentar conseguir uma para você, velho. Caramba, cara. Essa coleção aqui, velho, eu já falei, eu prometi pro Michel também. Porque é uma coleção que eu acho que vale muito a pena. Promete para mim, Fernando, promete para mim. Olha essa coleção aqui, ó, pra galera que tá assistindo, chama-se Literatura e Afrodescendência no Brasil. Antologia Crítica. São 4 livros falando sobre todo o trabalho de literatura, história, teoria, polêmica, contemporaneidade, sobre produção de literatura e afrodescendência no Brasil. Que a gente precisa muito disso. Como é que a gente precisa conhecer a história, a gente precisa saber lidar com esses assuntos com os nossos alunos. Eu vi alguém falando alguma coisa sobre o ensino nas escolas em relação à população negra do Brasil, precisa ser debatida,
E a gente, obviamente, precisa conhecer. Ó, alguém já colocou que eu quero. É isso que eu tenho que fazer nesse tempo. E você, Michel? Olha, eu passo o dia inteiro basicamente escutando música. Então, Uma indicação aí de música, pô. eu vou dar a mesma indicação que eu dei numa live de vocês que estava lá com o Yuri, que é do Kibitz, que eu gosto muito de um hip hop porque tem essa veia revolucionária, né? Vou até ler um trechinho aqui de uma música do Kibitz que fala: qual é o Deus dessa nação religiosa que mata Jesus cada vez que aprova uma pauta? Seja bem-vindo a essa sessão de um banho e tosa, onde Pilatos diz amém para a oração do Magno Malta. Essa é uma parte aí da música do Kibitz. Forte, hein, cara? Eu gosto muito também do... Eu gosto bastante. Tem o Bjork também, que é pouco conhecido, né? Que também é na mesma linha do Kibitz, tem essa crítica bem legal. E um livro, eu tenho um livro que eu gosto aqui bastante, que é esse aqui. A Bíblia e as Cotas. Legal, velho. Ela vai relacionar, né, a Bíblia com as políticas públicas afirmativas, é bem interessante, bem interessante. E tem outro aqui de um conhecido Vanilson Pacheco, não sei se vocês conhecem, né? É um livro que ele vai trazer também um pouco do mesmo viés do livro anterior, que é o Passo, Resistir e Subverter, né? Pode ir de encontro aí o que Alan falou, desse embate religioso, né? Desse Jesus revolucionário, né? Vai trazer os profetas revolucionários, né? E gosto também bastante do Vanilson. Aí você manda esse pro Alan. Poxa. Manda pra lá. Rapaz. Legal. Tem um livro do Vanilson, também muito interessante, o título, se eu não me engano, é O Sopro Teologia Negra, o Sopro Antirracista do Espírito Santo. Poxa! Esse eu tô de olho para pegar o livro para ler. Bem provocador, hein? Curioso. Vou procurar, cara. Provocador. Olha eu só, tentei comprar esse livro e não consegui ainda. Poxa. Tem 2 comentários aqui, né? Pra gente já ir encaminhando aqui pro final, cara. Que é o seguinte: Vanessa de Sá Pereira, se me permitem, livro que fala pela busca da educação e também intolerância religiosa. Eu sou Malala. Então faz um indicativo de livro aqui, a Vanessa. E a Vera Lúcia coloca que um chefe de Estado governa para todos, independente da religião. Bolsonaro não deveria nem se dizer evangélico diante das suas atitudes. Então, Alan, eu até tinha separado uma frase aqui bem tensa. Eu acho que eu apaguei. do Bolsonaro, né? Até no tópico anterior que você falou da violência em relação à religião de matriz africana, que é a frase dele, né, em 2017, né, em campanha ainda, falando que a minoria tem que se adequar à maioria, então ela simplesmente desaparece. Exatamente, né? Ou seja, então ele dá uma munição muito forte para a galera reacionária. Isso ocorre através da violência, né, cara? Essa, né? Desaparece, né? A pergunta é como é que desaparece? É só através da violência, cara. Só eliminando, né? Felizmente. Galera, olha só, o papo, cara, por mim continuava mais 2, 3 horas aqui, que tá muito bacana, cara. Bacana muito bacana mesmo, cara. Mas a gente tem que chegar aqui, né? Tem que terminar, né? Felizmente, tem 1h20, um pouquinho mais, né? Queria que vocês pudessem estar fazendo as considerações finais aí, né? Já finalizando aqui, agradecer vocês. Ó o amigão aí, ó. Aquelas invasões legais das lives. Fazer as considerações finais aí, Fernando, Michel.
Eu quero primeiro agradecer a vocês pela oportunidade da gente poder dialogar, isso é fundamental. Dizer que, embora a gente tenha um movimento que envergonha o nome de Cristo e o Evangelho, ele não representa o Evangelho nem o Cristo. Tem muita gente séria, muita gente que ama a Deus de verdade e que não vai nessa onda. Então, é importante que a gente pontue isso aqui. E outra coisa é que a gente procure dialogar. Mesmo que seja difícil, a gente tem que procurar o diálogo sempre, porque mesmo que a pessoa seja extremista ao máximo e que esteja fechada, pelo menos quem estiver no entorno, a gente tem que tentar dialogar, porque a gente não vai vencer nenhum tipo de batalha com as mesmas armas que o inimigo fornece, né? Não tem como vencer fake news com fake news, não tem como vencer mentira com mentira, a gente tem que levar a verdade, tem que tentar levar o diálogo. E assim, essas são as armas da democracia. E se a gente não estiver disposto a usar essas boas ferramentas da democracia, pronto, não tem democracia. Então, é isso, o diálogo sempre, desde na sua comunidade, nos seus espaços, onde vocês estiverem. Dialoguem sempre, porque isso é importante, é bom para a nossa democracia, é bom para a gente superar esse momento também de todo o negacionismo, de esse movimento, esse tempo obscuro que a gente vive no Brasil. Um forte abraço, obrigado, Violan, obrigado, Luiz. Prazerzaço te conhecer, cara, tu é fera demais. Quero te convidar também para uma live com a gente, né, Alan? Tu é Alan com a gente aí. E, pô, vai ser um prazer. Na hora que você lançar esse livro aí, Alan, pô, me chama aí para pelo menos. Ah, com certeza. Comprar esse livro, meu irmão. Eu quero. Acho que até o final do ano acho que sai, cara. Legal, cara. Fantástico isso. Fantástico. Obrigado. É isso aí, pode. E aí, Michel? E eu só tenho a agradecer a vocês mesmo pelo espaço, né? A galera que prestou os ouvidos aí pra gente. Agradecer ao Luiz Otávio, colega de trabalho, né? Servidor. O Alan Pé de Coco. Né? Alan Pé de Coco. E reforçar mesmo o que a gente tem falado desde o início da live, que esse grupo de cristãos ele não é homogêneo, né? Tem uma minoria aí que está fazendo barulho, né? Para que realmente tem que ser feito. E faltou uma indicação. Eu tenho uma revista que dá para passar em PDF para vocês, que é a Bíblia e Direitos. É uma leitura bem interessante. Ela vai tratar, né, na questão de cota, vai tratar a relação de trabalho, exploração do trabalho, né, que não é uma coisa marxista na Bíblia. Vai falar de N coisas que, se vocês também tiverem interesse, eu tenho PDF, dá para espalhar para todo mundo aí, uma leitura bem interessante. Pô, beleza. Pode fazer o seguinte, cara, colocar lá nos comentários, você coloca o link lá, porque aí as pessoas que estão assistindo a gente aqui, vai lá e faz o download também, entendeu? Tá, beleza. Eu vou procurar aqui no arquivo ótimo. E mando lá. É isso, perfeito. Só agradecer mesmo. E aí, Luiz, olha só, tem um último comentário aqui da Daniele, né? Daniele é professora de inglês, né? Trabalhou com a gente, é do nosso campo, né, de luta. Também sou evangélico e fico muito feliz em ouvir pessoas com pensamentos parecidos com os meus. Infelizmente, o evangelho que está na mídia nem sempre é o verdadeiro evangelho. Vou colocar aqui. Quero agradecer. Pode falar, Fernando. Quer falar? Não, só cumprimentar a Daniele aí. Legal. Legal. Agradecer muito aí a vocês, ao movimento Seguidores do Caminho, né? Através daí do Michel, do Fernando. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu sei que foi meio de supetão assim, mas valeu muito a pena. Valeu muito a pena, sabe? Um tema super relevante. Eu tenho certeza que as pessoas que acompanharam a gente puderam, assim, sabe, partilhar de momentos de bastante conhecimento. Eu e a Alan, a gente fica até meio assim, para falar desse tema com vocês, é meio que desfilar depois da Gisele Bündchen, né? Mas a gente dá um jeito, né, Alan? E aí, cara,
muito obrigado mesmo, sabe? Quem compartilhou aí a live, quem comentou, quem curtiu, muito obrigado e vamos seguir juntos nesse diálogo aqui, porque é por aí, a gente quer caminhar nesse sentido, tá? O PT não é um partido de demônios, tá, gente? É um partido de trabalhadores, tá bom? É isso aí, gente. Não, aqui ninguém é esquerdopata, ninguém faz sopa de criancinha, não tem nada disso, não. Pelo amor de Deus. Tá bom, gente? Então, é um prazer e vamos seguir junto aí. Um abraço a todos. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Papo Te Abraça, né? Com a presença aí do meu amigo Fernando Augusto, do Michel Dutra, né? Queria agradecer de coração a vocês. Foi um papo muito bacana, muito importante, né? Nesse momento que a gente está vivendo. Obrigado mesmo, né? Lembrar você que esse é um espaço de formação política, né? Do Partido dos Trabalhadores aqui em Tanguá. É um espaço onde a gente conversa, debate, troca ideias, né? Sempre em prol do desenvolvimento, né, da nossa sociedade, dos nossos campos de atuação. E nesse momento de pandemia, né, onde a gente tem restrições, né, afetivas, né, onde você não pode estar abraçando outros, né, nesse momento, pode ter certeza que aqui o Papo Te Abraça. Até mais, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Até mais.